Olá, hoje no Café Mulheres e Tributos, eu, Alessandra Moura. E eu, Tatiana de Miranda, uma advogada e uma contadora, vamos falar sobre planejamento tributário e o olhar desconfiado do fisco. Pegue seu Pegue seu café café e venha com a e vem gente. com a gente. Olá, eu me chamo Tatiana de Miranda, sou contadora e sócia da Trial. Eu sou Alessandra Moura, advogada, tributarista, sócia da Trial, e hoje traremos planejamento tributário e o olhar desconfiado do fisco em razão de aulas do mestrado, que em discussões acaloradas, juntamente com os professores Maísa Pitombo, Marta Leão, Leonardo Alvim, discutimos se o planejamento tributário, ele pode ter como fundamento a economia de tributos. E se há alguma norma anti-alisiva que impeça as empresas, os indivíduos, os contribuintes de realizarem planejamentos tributários. Bom, primeiro ponto a considerar é a importância do planejamento empresarial para a manutenção, expansão e crescimento do negócio. Então, planejar, aqui no entendimento aqui tomado, é a atividade de preparar, mediante roteiro e métodos determinados, a realização de um empreendimento. Então, assim, por meio desse processo, que se estabelece um conjunto de ações, tal qual o planejamento econômico, o técnico, o comercial, o de mercado, e o planejamento tributário tem por finalidade buscar eficiência dentro do seu campo, ou seja, a economia tributária. Pois é, neste viés econômico, qual seria o propósito do contribuinte, de uma empresa, em reestruturar a sua empresa, a sua conjuntura empresarial, se não for reduzir tributos? A pergunta que surge é se é possível planejar, realizar um plano de tributário para a economia de tributos e não ter nenhum outro fundamento que não seja esse o único, reduzir a carga tributária. Porque eu penso que se todos os planejamentos no Brasil visam a economia de tributos, todos deveriam ser tidos como ilícitos. Porque todos visaram reduzir a carga tributária e deveriam, então, ser rejeitados pelo fisco. Eu concordo com você nesse sentido. E se pensarmos da seguinte maneira, o tributo ele representa um custo como qualquer outro. E por isso mesmo é um fato importante nas escolhas relativas à situação à atuação econômica, perdão. Por essa razão, não deixa de ser um objetivo empresarial, reduzir a carga fiscal incidente, desde que seja legalmente possível. Por essa razão, a própria Marta Leão defende que a escolha da forma de agir para não pagar ou diminuir o dispêndio com tributos, de acordo com a não ocorrência do fato gerador ou a sua ocorrência de forma menos onerosa, é um direito constitucional que se confunde com o próprio motivo que conduz a tal atitude, sendo plenamente possível, portanto, a motivação estritamente tributária. É bem por aí, porque o direito econômico contemporâneo, ele traz a importância da intervenção estatal para corrigir falhas de mercado, para coibir atos de sonegação fiscal. Contudo, não se permite a intrusão do fisco no planejamento das empresas, de como elas se reestruturam, baseado somente no fundamento de que necessidade de arrecadação e eu desconheço a prática de gestão que aquela empresa está utilizando. Esse é que eu não concordo. Nós temos alguns exemplos aqui, eu vou tratar de um caso, a Tati vai trazer o outro, que são parecidos, mas que tem um detalhe que fez a diferença para ser aprovado pelo fisco. No caso, o Termo Pernambuco, que é assim conhecido, né? Caso Termo Pernambuco, vai ficar aqui no vídeo o número do acórdão que foi julgado, o número do processo público, todo mundo pode ter acesso. Então, esse foi um caso que era aproveitamento de ágio. Então, era o ágio em si mesmo. E foi um caso que foi julgado em desfavor do contribuinte pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Em primeira instância, o CARF entendeu que ok, estava tudo certo, a empresa comprou ações de outra empresa, constituiu uma empresa de propósito específico, aquela empresa de propósito específico incorporou aquela empresa, adquirindo aquelas ações, sendo a única cotista, e depois a inicial, que é a Termo Pernambuco, adquiriu essa empresa
era uma empresa superavitária, investindo nessa empresa que só tinha somente essas ações, aproveitando aquele ágio para reduzir imposto de renda e CSLL. Mas o fisco entendeu que o Tribunal Administrativo entendeu de que essa manobra só tinha visão, só tinha objetivo de economizar tributos. Não tinha nenhuma outra causa negocial. Então, mesmo o CAF reconhecendo a legitimidade do planejamento tributário deste, mas a Câmara Superior de Recursos Fiscais, dividido, contribuintes, julgadores, conselheiros pelo contribuinte a favor do planejamento, conselheiros a favor do fisco contrários àquele planejamento da Termopernambuco, empate. Quem decide? O presidente. O presidente é o conselheiro do fisco que já proferiu seu voto. Então, ele julga de novo. Ele julga de novo a favor do fisco. Então, quando chega no voto de qualidade, quando a gente chega num caso que atinge esse ponto de o voto de Minerva vai decidir, a gente já sabe que é contra o contribuinte. Se ali havia dúvidas, porque empate significa dizer que havia dúvidas. Com dúvidas, eu condeno a negócio fraudulento. Eu condeno a empresa a ter tomado medidas fraudulentas para replanejar, para reorganizar a sua empresa. Na dúvida, eu não posso condenar ninguém por infração. Nem infração administrativa, nem infração penal. Na dúvida, eu tenho que afastar aquela penalidade, o que não ocorreu pelo voto, somente pelo fato de que foi decidido pelo voto de Minerva. O que muito me resigna, é possível ver pela minha fala, porque eu entendo que indúbio pró contribuinte. Isso está na Constituição. Mas não, quando chegamos a esse ponto, como dito aqui, indúbio pró fisco. É essa a máxima que impera no Tribunal Administrativo. Complicado. É complicado, né? Bem complicado. Mas aí a Tatiana vai trazer um caso massa que foi reconhecido como legítimo o planejamento tributário. Exato. Então, assim, em contraponto ao caso da Termopernambuco, a gente tem o caso da CVC, né, no qual o contribuinte sagrou-se vencedor. Em breve síntese, discutiu a legitimidade da amortização de ágio na incorporação da devedora. A Receita Federal lavrou o auto de infração, glossando as despesas de amortização de ágio havida na aquisição da CVC Brasil pela CBTC Participações. Então, a CBTC incorporou a CVC, gerando um ágio que seria dedutível do cálculo do IRPJ e da CSLL e a CBTC. Então, assim, o CARF aprovou, né? Contudo, o planejamento tributário ele foi legítimo, uma vez que era de natureza da compra alavancada e do aproveitamento do ágio da incorporação da empresa devedora. Então, no caso, a CVC era devedora e a CBTC que incorporou, né, a CVC. E aí, que a suposta utilização da empresa veículo não invalida o planejamento. Que no caso da Termopernambuco foi criada uma empresa, né, que eu esqueci o nome. Japuri, né? Japuri, então. Mas aí, nesse caso, foi criado para realizar esse negócio, e que a gente acha que foi aí que barrou, né? Porque essa empresa era uma sociedade de propósito específico, criada exclusivamente para adquirir essas ações. Não teve nenhum outro negócio realizado. Isso em diferença de dias, né? Foi no mesmo mês. Toda essa negociação foi num mês só. Então, talvez por isso o fisco tenha levantado as orelhinhas e dito, não, assim, propósito negocial, não. Aí a gente não aprova, não. Mas o da CVC ficou mais... O da CVC, ele foi aprovado, mas porque existia débito, existia o ágio na compra, então uma incorporou a outra e eles concluíram que foi um aproveitamento, né, do ágio à incorporação da empresa devedora. Então, que a lei autoriza a amortização do ágio na incorporação às avessas, como foi o caso. E havia uma empresa deficitária, né? Exato.
E que a utilização, né, a suposta utilização da empresa veículo não invalidava o planejamento, sobretudo quando a legislação não tributária Uhum. a exige em determinado tipo de operação. Então Então, a ficamos gente assim. acaba... Ficamos assim, na dúvida, né? Na dúvida, pode ter, porque se em um caso sim, em outro caso não, gera aquela mesma pergunta. É possível planejar, fazer um planejamento tributário com base em economia de tributos? Nessa Porque dúvida, nesse caso, para a gente fazer o planejamento, né, ele realmente ele precisa estar aliado com a gestão. Mas é, eu não acredito que o Estado ele deva impedir a gestão da empresa. exatamente. Aí o que acontece? Quando impede a gestão, a gente tem que recorrer ao judiciário. É o que infelizmente acontece. Com frequência, como ainda existe até hoje, esse caso Termo Pernambuco está no judiciário, Está em no recurso, judiciário, vi. discutindo, porque o tribunal administrativo, infelizmente, muitas vezes ele é parcial. E quando ele é parcial, a gente tem que se socorrer. Isso aqui seria um gancho para outro vídeo, que seria o monopólio do Poder Judiciário, que muitos são contra, entendem que o tribunal administrativo é autossuficiente, poderia resolver todos os casos, mas quando a gente se depara com um caso como esse, em que o voto de qualidade representado pelo fisco decide a vida de uma empresa, toda a lista, porque eu acho assim que mascarar um planejamento para enganar o fisco seria se as negociações tivessem sido enganadas, fraudulentas, tivessem sido simuladas, e não foram, eram as claras, tudo aquilo foi declarado. Era um aproveitamento de ágil em si mesmo, mas não se Ou se fosse enganou. um planejamento abusivo, é, se ele fosse um planejamento tributário abusivo, agressivo, aí sim, agredir o fisco, né, Sim, diretamente. Mas não foi o caso, não foi o caso específico da Terra Pernambuco. e entender um pouco de planejamento tributário, que há sempre dois lados, no direito tudo depende, né? Mas na dúvida, a gente tem que se socorrer ao judiciário, não dá para ficar naquela exclusividade do tribunal administrativo, que infelizmente não chega junto do contribuinte quando ele tem dúvidas, né? Quando o tribunal administrativo, o fisco, o CAF tem dúvidas, ele é contra o contribuinte. Ele se protege. É aquele Exato. olhar desconfiado. Eu não conheço essa técnica que você está aplicando na sua empresa, eu vou proteger o fisco. Não, isso está errado, deve estar errado. Ou então, assim, envolve muito dinheiro, deve estar errado, deve ter alguma coisa É. errada. Não se sabe o que, está lá tudo bem declarado, muito bem exposto, muito bem trabalhado, porque as peças são muito bem trabalhadas. Muito bem. E principalmente porque, como se trata de empresas que geralmente elas são a maior, são formadas por acionistas, né? Então, ela tem que ter uma certa transparência, porque mesmo para estar na Bolsa de Valores, na B3, ela precisa ter essa transparência na prestação de contas. Ela precisa ter a transparência na incorporação, se vai haver ágio, se não vai haver. Então, assim, como é que está sendo o pagamento de tributo? Então, é uma transparência muito grande, que é exigido no mercado financeiro. Não é uma coisa Exatamente. aleatória, eles não vão fazer uma coisa aleatória. Eu não entendo assim porque o fisco não foi pró-contribuinte, porque É, fazendo assim poderia gerar muito mais renda para o fisco, sim, sim, né? com certeza. Então é isso, o nosso vídeo era isso, eu acho que provocar mais dúvidas nas pessoas do que esclarecer, ou pelo menos instigar a investigação sobre esse tema, né, sobre esse assunto, que é o planejamento tributário. Realmente, é possível economizar só para economizar tributos, ou isso não é lícito? Não é muito bem visto pelo fisco, né? Obrigada e até É mais. isso. Obrigada.